Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria estarmos pela primeira vez neste evento para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Queria agradecer aí a Eurípides pela oportunidade que nos dá de podermos levar o pensamento espírita. Nesse tema, como ele já falou, vamos tratar da paz. E antes está aí, nós temos na cidade de Curitiba, frequentamos e fundamos uma instituição espírita, o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, cujo projeto principal é esse projeto, a Kardecpédia, que a gente sugere que aqueles que querem estudar as obras de Allan Kardec gratuitamente, podem entrar no computador, kardecpedia.com, ou baixar no celular os aplicativos, o aplicativo da Kardecpédia, que está disponível, seja na loja do Google, seja na loja da Apple. Ali vocês têm todas as obras de Allan Kardec disponíveis e ligadas entre si. Então eu costumo dizer que a Kardecpédia auxilia quando você está estudando a obra de Allan Kardec. Eu gosto muito de ler livro. É tão bom, né? Pegar o livro em papel, fazer a leitura do livro. Mas se você está com o livro mais a Kardecpédia, você consegue fazer uma interação entre todos os livros. Então você está estudando, por exemplo, a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Aí você pergunta, que sentido é esse que falta para compreender a natureza íntima de Deus? Lá na Kardecpédia, abaixo desta pergunta número 10, você vai achar um item chamado Itens Relacionados. Você clica e vai abrir um texto da obra Gênese de Allan Kardec, que explica que sentido é este que falta para compreender a natureza íntima de Deus. O que eu falei para a pergunta número 10, vale para todas as 1018 perguntas que estão em O Livro dos Espíritos, para todos os textos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Céu e Inferno, da Viagem Espírita em 1862, das Instruções Práticas e dos 12 volumes da Revista Espírita. Todas as obras estão ligadas entre si. Então, ao ler uma obra, ela te remete para outra obra de Kardec, onde aquele assunto é abordado, além de você poder pesquisar, né, um tema qualquer, uma frase qualquer. E a gente brincava durante esse nosso percurso já de muitos anos pelo Brasil e fora do Brasil, levando Kardec, que tem pessoas que estão com a Kardecpédia já no celular, e quando a gente fala alguma coisa, Kardec disse, ela vai lá e coloca a frase na busca da Kardecpédia. Se ela não achar, Kardec acho que não disse isso não. Então a gente brinca, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando vão falar de Kardec, porque com a Kardecpédia você tem tudo que Kardec escreveu. Então não está na Kardecpédia, Kardec não escreveu, ok? Bom, isso é só uma introdução para que vocês, se não têm a Kardecpédia, baixem. É de graça para baixar e quase de graça para estudar, porque eu só não consigo dar para vocês a conexão à internet. Isso eu não consigo pagar para vocês. Mas tem uma coisa, se vocês usarem no computador, vocês vão gastar a banda de internet. Mas se vocês baixarem no aplicativo, já vem tudo uma vez só. Você pode estar dentro do avião, você pode estar na roça, no interior, que você tem Kardec no bolso, em qualquer lugar, sem precisar mais de conexão para a internet. Então a gente já resolveu no aplicativo, você só tem o gasto inicial para baixar. Então baixem, divulguem, é de graça, não tem nenhuma contraindicação. Vamos trabalhar esse tema, como Eurípides lembrou muito bem, a paz interior e a serenidade diante das provações. Aqueles que me acompanham sabem que eu só falo de Allan Kardec. Não é porque eu não gosto ou não leio outros autores, foi uma opção
de vida. Há mais de 40 anos que mergulho nas obras de Allan Kardec. Então, por isso fiz a opção de falar daquilo que eu estudo há mais de 40 anos. Então, eu recomendo a vocês que sempre que eu vou apresentar, eu vou me basear na obra de Allan Kardec. Então, eu sempre procuro colocar o tema de acordo com aquilo que se encontra em Kardec. Antes da gente entrar propriamente em Kardec, ver como Kardec trata da paz e como ele trata dessa necessidade de serenidade diante das provações, eu vou já quase que começar pelo final. Primeiro apresentando uma pequena frase que escrevo sobre a paz, baseado naquilo que se encontra nas obras. Quando a gente pensa em paz, nem precisaríamos explicar muito, né? Porque a gente gosta tanto dessa palavra e do que ela significa, né? Só falar assim: me deixa em paz, eu quero paz. Qualquer pessoa que fala isso, ela já entende o que ela quer. Mas é bom lembrar que esta paz é uma harmonia no interior da pessoa, é algo que está no seu mundo interior, com resultado de uma consciência tranquila. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco o que é essa consciência tranquila, de um equilíbrio emocional, uma reconciliação consigo mesma, é a capacidade de enfrentar conflitos sem ser dominada pelo medo, que é um elemento que está presente, uma paixão que todos nós sentimos, a paixão do medo. Mas o texto fala, sem ser dominada pelo medo. Medo não tem como você evitar de sentir, você precisa dominar o medo, controlar o medo. O medo é uma paixão, como toda paixão, ela é neutra, ela não é nem boa nem ruim, como explico no meu livro sobre as paixões, seguindo Descartes e Allan Kardec. A paixão é ruim quando você descontrola, quando você não controla, não comanda, não dirige, não educa. Mas quando você a controla, dirige, educa, ela é extremamente útil. Se a gente não sentisse medo, nós já teríamos morrido há muito tempo. Então o medo é importante, mas a paz significa que você domina esse medo, você não perde essa harmonia interior, nem pela raiva ou pelo ressentimento. Não significa ausência de problemas, mas uma forma serena e consciente de atravessá-los. Então você pode ter todos os problemas, não significa que quem está em paz não tenha problemas, mas ele tem um jeito todo especial de atravessar, de viver, de superar esses problemas. Aqui é uma espécie de conclusão. É isso que a gente quer chegar com a noção de paz. Agora o que vamos fazer é mostrar como os espíritos e Kardec trabalha essa questão. E se der tempo, nós temos só até meia-noite, segundo Eurípides, que é dele, meia-noite é hoje, ele falou que eu posso falar hoje, então acho que vai dar tempo. Eu quero terminar estudando uns trechinhos para vocês de uma das mensagens belíssimas do Espírito de Verdade, em que trata de elementos que são fundamentais para a nossa paz, para a forma como a gente deve viver. Esse Espírito tão especial, o Espírito de Verdade, que pouca gente parou para pensar, mas ele é Jesus, esse Espírito que esteve junto a Allan Kardec durante todo o processo de construção do Espiritismo. Então vejamos, inicialmente, para a gente atacar uma das questões importantes que estão aqui, olha, a consciência tranquila, estão vendo ali? Isto é algo fundamental para a paz. A paz, ela é um dos ingredientes essenciais da felicidade. Você não consegue ser feliz sem paz. Não quer dizer que basta ter paz para ser feliz. Não é isso. Ela é uma condição necessária para ser paz. Sem paz você não é feliz. Mas é claro que as pessoas exigem um pouco mais do que paz para serem felizes. Mas pelo menos a paz a gente tem que ter. Então vejamos como os espíritos vão tratar dessa questão. Coisas da internet, ele não quer mudar não. O Mário,
botar para... Nem para a parede ele quis mudar. A tecnologia, assim, de vez em quando ela falha, a gente não falha também. Então a gente tem que ter paciência, ele vai lá acrescentar de novo. Nós escolhemos uma questão de O Livro dos Espíritos muito importante para a gente compreender a relação entre felicidade e paz a partir da consciência tranquila. Então nós vamos estudar aqui com vocês para perceber a beleza de Kardec e ao mesmo tempo, agora eu acho que vai. Aí, vamos ver. Foi até demais. Volta, deixa que eu mexo. Pronto. Allan Kardec pergunta aos espíritos nessa questão 922. Apenas vamos situar onde está essa questão. Ela está na 4ª parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Esperanças e Consolações. Logo no começo, a primeira pergunta é a 920, esta aqui é a 922. E Kardec pergunta, ele pergunta e afirma: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que ele está afirmando é um fato. A felicidade na Terra é relativa à posição de cada um. Cada um tem uma exigência do que ele gostaria para ser feliz. Por isso o ser humano muitas vezes tem uma ambição desenfreada, ele nunca acha que ele tem o suficiente. Por isso que cada um acha que precisa de mais para ser feliz. Então, a noção de felicidade, se você sair perguntando para cada um, vai ser diferente. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. É muito comum. Às vezes uma pessoa simples, o que basta para ela, para outra pessoa, não, aquilo ali para mim seria uma desgraça. Se ela alcançou um patamar econômico muito alto e ela cai, ela acha então que ela está numa situação de desgraça. Então Kardec por enquanto está só afirmando coisas que são verdadeiras. Agora ele vai fazer a pergunta aos espíritos: haverá contudo algum critério de felicidade comum a todos os homens? Olha o desafio que ele dá para os espíritos. Claro, cada um acha que ser feliz é isso, cada um difere um do outro. Será que tem algo comum, ou seja, algo mínimo que poderia fazer com que todo mundo fosse feliz? A resposta é muito inteligente. Com relação à vida moral, a vida material é a posse do necessário. Então isso seria o mínimo. Se todo mundo tem o necessário para a saúde, a segurança, para viver, você tem o mínimo do ponto de vista material. Então essa posse do necessário é o mínimo para uma felicidade material. Mas o que nos interessa não é a felicidade material. Ele diz com relação à vida moral, que é o que importa, que é a vida da alma, a consciência tranquila e a fé no futuro. 2 elementos chaves que são importantes para a felicidade, porque eles constituem 2 elementos muito importantes para a própria paz interior, como a gente colocou inicialmente ao tratar da paz. Consciência tranquila. Quando é que a gente fica com a consciência tranquila? Quando a gente cumpre as leis de Deus. Quando a gente consegue cumprir as leis de Deus, estamos tratando aqui principalmente das chamadas leis morais, que Allan Kardec estuda na 3ª parte de O Livro dos Espíritos. Vocês se recordam? As 10 leis morais que ele apresenta na 3ª parte, e que ele vai desenvolver ao longo de várias obras, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. E que ele sintetiza na lei de justiça, amor e caridade. Se você cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, que é a síntese da própria lei moral, você tem a consciência tranquila, porque a consciência não vai lhe cobrar nada. Mas lembra, cumprir a lei de justiça, é bom explicar. Justiça que não é justiça divina,
Quando a gente usa a palavra justiça dentro da obra de Allan Kardec, ela tem dois significados. O primeiro significado é a virtude da justiça, que diz como a gente deve ser justo. A gente deve procurar ser justo com o nosso semelhante. Isso é a virtude da justiça. E a justiça divina é Deus quem aplica. A justiça divina nunca falha. Deus é sempre justo, porque Ele é que aplica a sua justiça. Já a virtude da justiça, de vez em quando a gente escorrega, né? A gente deixa de ser justo, embora Deus nunca deixa de ser justo. Essa é uma diferença muito importante, que Allan Kardec vai usar na sua obra duas expressões do Cristo para explicar essa diferença. Para a virtude da justiça, ele usa uma frase de Jesus que vocês conhecem: queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Esta é a virtude da justiça. Quer ser justo? Queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Porque a justiça divina é outra coisa. Diz Kardec, no Céu e Inferno, ao estudar a justiça divina, aliás, essa obra extraordinária chama-se O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Kardec usa lá no Código Penal uma frase de Jesus que resume a justiça divina: a cada um segundo as suas obras. Deus dá a cada um segundo as suas obras, sempre. Ele nunca deixa de ser justo. No entanto, na virtude da justiça, queira cada um para os outros o que deseja para si próprio. Esse mandamento, ou essa expressão, é chamada princípio da equidade, que garante uma distribuição equitativa. Eu costumo dar um exemplo, fazendo uma brincadeira, né? Com, por exemplo, eu brinco sempre com a minha esposa, eu pego ela para Cristo, né? Nós fomos numa padaria e tinha um bolo de cenoura. Vocês gostam de bolo de cenoura? E tinha um bolo de cenoura, e eu gosto de bolo de cenoura, e ela também. Ao olhar aquele bolo de cenoura, eu pensei assim: eu vou comer 80% desse bolo, vou deixar 20% para minha esposa. Ela gosta de mim, né? Eu vou fazer isso. Eu vou então pegar 80% do bolo para mim e dar 20% do bolo para ela. Mas aí eu lembro da virtude da justiça: queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Se eu quero 80% do bolo para mim, o que eu tenho que fazer? Dar 80% do bolo para ela. Mas o bolo não tem 160%, eu não posso ficar com 80% e dar 80% para ela. Então o que normalmente você faz? Então eu vou querer menos, né? Eu vou querer para mim 60% do bolo, 40% para ela. Queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. O que eu tenho que fazer? Dar 60% do bolo para ela. Qual é o jeito de eu ser justo? Eu vou querer só 50% do bolo, porque ao querer 50% do bolo para mim, eu vou dar 50% do bolo para ela. Esta é a virtude da justiça. Por isso é o princípio da equidade. Aquilo que eu exigi de direito para mim, eu tenho que dar o mesmo direito para o meu semelhante. Veja como isso é muito curioso. Agora eu vou pegar o Lacordaire, amigo de tantos anos já. Eu resolvi então, botei meu carro à venda. Tinha um carrinho lá, resolvi botar à venda, e olhei que o meu carro, na tabela aí do mercado, custava 20 mil reais. Um carrinho simples, eu botei à venda. O Lacordaire apareceu querendo comprar o carro. Combinamos: olha, Lacordaire, o preço de mercado é esse, é justo eu te vender por 20 mil reais. Ele falou: não, é justo, eu topo.
pagar para você 20 mil reais. Acordo feito. Só que para eu entregar o carro do Lacordaire, eu havia dito para ele que eu tinha passado na oficina, porque tinha um barulhozinho lá no meu carro, no motor, e eu deixei lá na oficina para ver o que é, e depois entregaria o carro para ele, e ele me pagaria depois. Aí eu chego lá na oficina, o meu mecânico diz assim: Cosme, tem uma péssima notícia para você. Esse barulhinho é algo muito grave. Você vai ter que trocar o motor desse carro. E o motor desse carro custa 5 mil reais. Bom, na lei de Gerson, eu poderia ficar quieto. Nossa, ainda bem que eu vendi esse carro por 20 mil reais. Eu vou entregar o carro para o Lacordaire, e ele é que se vira depois de trocar o motor. Mas eu lembrei do queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Ao fazer isso, vem a consciência que não está tranquila. Aí eu chego para o Lacordaire: Lacordaire, fechei com você 20, mas olha, fui lá, o motor está pifado, 5 mil reais para trocar. Você topa levar o carro por 15? E você então troca o motor pelos 5. Fiquei com a minha consciência tranquila, agi com virtude da justiça. Mas então, fechado o negócio, o Lacordaire pega o carro. Mas eu tinha levado numa oficinazinha lá pequena. O Lacordaire é alguém mais nobre, até com esse nome Lacordaire não é para qualquer um não. Ele levou numa concessionária própria do veículo para trocar o motor. Chego lá, o sujeito passa por aqueles aparelhos sofisticados e diz para o Lacordaire: Lacordaire, esse motor desse carro vai durar mais que você, não tem defeito nenhum. Esse barulhinho aqui que você ouviu, em geral mecânicos não tão experientes acham que isso é um grave problema de motor, mas isso é uma pequena regulagem que eu faço para você, nem vou te cobrar nada. O Lacordaire, se quer seguir a lei de Gerson, levar vantagem em tudo, vai dizer: ganhei um carro que valia 20 mil por 15 mil reais. Mas o Lacordaire resolveu ler os ensinamentos de Jesus também. Aí ele lembrou: queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Ele quer ficar com a consciência tranquila. Aí ele vai me procurar e dizer: Cosme, lhe devo 5 mil reais. Queira cada um para os outros o que deseja para si mesmo. Já imaginou como seriam as relações humanas se a gente apenas cumprisse a virtude da justiça? Dá para pensar o que seria este mundo se a gente quisesse para os outros os mesmos direitos que a gente quer para nós mesmos? Primeiro, essa lei de Gerson iria ser jogada no lixo. A lei de vantagem, consciência tranquila em tudo, em todo relacionamento humano. Mas a lei, para me dar tranquilidade maior, não é só cumprir a justiça. Eu preciso ir além da justiça. Por isso Allan Kardec, muito sabiamente, escreveu lei de justiça, de amor e de caridade. No exemplo do bolo, se eu fosse justo apenas, eu comeria 50% e daria 50% do bolo para a minha esposa. Mas eu gosto dela, ela fica tão feliz quando come bolo de cenoura, a alegria transparece o tempo inteiro no seu olhar. Aí eu falo assim: Lília, eu hoje não estou muito afim, eu só quero um pedacinho bem pequenininho do bolo, só essa fatiazinha aqui, você coma o resto. Eu fui injusto? Não, eu fui além da justiça, não aquém da justiça. Quando você vai além da justiça, você começou a entender o que é o amor e a caridade.
Então, quando Allan Kardec, junto com os Espíritos, propõe a lei de justiça, de amor e caridade, ele não quer que você se contente com o mínimo, com isso que produz uma felicidade mínima, comum. Ele quer que você dê o passo além, que você abra mão, muitas vezes, do seu direito a benefício do outro. E a gente vê uma sociedade em que todo mundo só quer direito, né? Todo mundo briga só por direito, né? Enquanto aquele que começa a perceber que ele tem que ir além da justiça, ele aprende a ceder, né? Ele cede, porque ele sabe que quando você ama, você quer criar um contexto muito mais feliz para todo mundo. Então, se você consegue renunciar, renuncia. É a mãe que passa noites em claros para cuidar do filho doente, mesmo sabendo que ela corre o risco de, na idade adulta, esse ser um ingrato e deixá-la de lado no momento que ela precisa. Mas ela não se importa com isso, porque no seu mundo interior ela ama. Quem ama faz sem fazer cálculo. Quem tem o amor virtude, que é o amor proposto por Jesus, e Kardec simboliza na caridade. Kardec foi muito sábio em usar a palavra caridade, porque é o amor em ação. Porque quando você olha a palavra amor no dicionário, é apenas um sentimento, é o que você sente. Mas se você sentir e não fizer nada, imagina nesse exemplo, eu sinto amor pela Lília, mas quero comer os 50% do bolo. O amor virtude você sente, e esse sentimento lhe transforma numa ação de caridade, de renúncia, de abnegação, de devotamento. Então, para que a gente possa ter essa consciência em paz, tranquila, que tanto falta nos dias de hoje, a gente precisaria muito de cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas os Espíritos dizem que a gente precisa de um outro elemento. Olha aqui, ó, a fé no futuro, que é o grande problema que enfrenta hoje a sociedade materialista. Mesmo entre nós espíritas, quantas vezes nós encontramos espíritas com medo da morte, com medo de uma doença? Ele não tem fé no futuro. Porque a fé no futuro, vai explicar Allan Kardec em vários lugares, principalmente num artigo belíssimo da Viagem Espírita em 1862, ela tem que se apoiar numa crença sólida, numa crença bem fundamentada, bem estabelecida. Por isso o Espiritismo foi trazido para nós, para não ser um mero discurso ético, mas um discurso fundamentado numa certeza de que eu sou uma alma imortal. Aí você vai estudar o Espiritismo, primeiro vem a prova de que você é uma alma imortal. O Espiritismo nasce a partir das comunicações dos Espíritos. O Espiritismo não é cristão porque nasceu do Novo Testamento, de forma nenhuma. O Novo Testamento vai aparecer, o ensinamento de Jesus vai aparecer muito depois. Ele nasce das comunicações dos Espíritos em primeiro lugar. Aqueles Espíritos se manifestam dizendo: nós somos as almas dos que morreram, para dar primeiro a prova da sobrevivência. Nós somos imortais. E a partir dessa imortalidade da alma, quando Kardec interage com esses espíritos, ele quer saber, conversando com eles, o que faz com que alguns sejam felizes, que outros sejam infelizes. Aí ele vai descobrir que esses estados de felicidade ou infelicidade da alma, após a morte, dependiam do cumprimento de leis morais. E ele vai então, junto com os Espíritos, formular as leis morais. E ele vai perceber que essas leis morais eram a expressão daquela moral que Jesus deixou e que os evangelistas registraram. O Espiritismo chegou na moral do Cristo, não saiu dela. Isso é algo muito importante. Por isso ele tem uma estrutura de uma ciência.
Ele não se apoia num livro sagrado, ele se apoia em fatos. Aí você vai dizer, mas que coincidência, né? Por que será que o Espiritismo, ao estudar a partir dos fatos, da experiência, os estados de felicidade e infelicidade, chegou a leis morais idênticas a que o Cristo propôs? Será que é uma mera coincidência? Não. Você vai entender algo curioso, porque quando Allan Kardec vai estudando com esses espíritos, ele descobre que os espíritos se hierarquizam de acordo com o grau evolutivo. Que você tem espíritos em graus de progresso, intelecto, morais diferentes. Aí ele estabelece junto com os espíritos uma escala espírita. Temos espíritos, os mais elevados são chamados de espíritos puros ou perfeitos, que expressam a vontade de Deus, a lei de Deus, um pensamento. Tudo aquilo que um espírito puro ou perfeito expressa é a lei de Deus, é a expressão da própria lei de Deus. Depois tem no meio da escala os chamados espíritos bons. E por último, a terceira ordem, os mais atrasados de todos, os espíritos imperfeitos. Quando Kardec estuda a escala espírita e tem esse nível de hierarquia, ele descobre que Jesus era um espírito puro ou perfeito. Ora, se Jesus era um espírito puro ou perfeito, e qualquer espírito puro ou perfeito, a sua mensagem, o seu pensamento, a sua vida é a expressão da lei de Deus, e o Espiritismo chegou nas leis de Deus pela interação com os espíritos, a coincidência tinha que ser perfeita. Então o Espiritismo chega pelo caminho da ciência, da interação com os espíritos, naquelas leis de Deus, que Jesus, por ser espírito puro ou perfeito, tinha que expressá-la também. Então veja, não é uma coincidência, é o resultado do próprio estudo das leis de Deus. Então você chega às leis de Deus e elas coincidem com o próprio pensamento do Cristo. E depois, ao longo do tempo, Kardec vai descobrindo que o seu guia espiritual, que o seu espírito protetor, que orientou todo com a construção do Espiritismo, era o próprio Cristo. Quando ele disse que enviaria lá no Evangelho de João, o Espírito de verdade, o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco, era o próprio Jesus, orientando todo o processo de construção do Espiritismo, orientando as comunicações que os espíritos iam dar para que Kardec pudesse construir esse monumento chamado Espiritismo. Então você tem uma ligação profunda entre Jesus, o Espírito de verdade, e o próprio Kardec, já que ele era o anjo guardião ou o espírito protetor de Allan Kardec. Então você veja como as coisas andam juntas, né? E como o pensamento do Cristo é importante, porque ele acaba inspirando e orientando a própria construção do Espiritismo. Mas por que eu coloco isso? Porque para você ter fé no futuro, primeiro você tem que ter uma crença sólida de que há uma alma imortal. Isso é fundamental. Porque o que pode acontecer amanhã com você? Você morrer. Aí como é que você vai ter fé no futuro se você achar que você é um corpo que pensa? Amanhã eu posso adoecer e morrer, desaparecer. Como é que eu vou ter uma fé no futuro, se eu nem vou ter futuro? O meu futuro pode desaparecer amanhã. Eu posso sair daqui e morrer ao sair daqui. Então a fé no futuro começa por uma crença sólida, que você é uma alma imortal. Mas não é só esse elemento, que quando os Espíritos estabeleceram as leis de Deus que regulam a vida dos Espíritos, esse era o objetivo. Quais são as leis naturais ou divinas que regulam como os Espíritos vivem? Eles chegam então a mostrar que há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então há um Deus, inteligência suprema. O que significa isso? Inteligência maior de todos.
Então, suas escolhas, suas decisões são as melhores. É a inteligência maior. Deus é soberanamente justo e bom. Colocam os espíritos para Allan Kardec. Bom, se Ele é soberanamente justo e bom, eu me entrego aos seus braços. Porque o que tiver que acontecer comigo é soberanamente justo e bom. Então você passa a olhar para o futuro de forma bem leve. Senhor, seja feita a vossa vontade. Porque agora você tem uma certeza que é uma alma imortal, que a vida continua, que esta vida que é apenas uma passagem muito breve, muito curta, tudo isso na obra espírita. Que você está aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver. Aqui não é o seu lar definitivo, isso aqui é passagem. Passagem. É tão curioso que Allan Kardec usa na obra uma frase de um amigo, na época amigo encarnado, o senhor Jobard, que depois desencarna ainda no tempo de Kardec. Ele tem uma frase chocante. Ele diz assim: a Terra é uma hospedaria tão ruim que não vale a pena desfazer as malas. Já se hospedaram numa hospedaria ruim, gente? Eu já. E eu sequer tirava as roupas da mala, porque eu via objetos rastejantes pelo quarto. Eu ficava com medo de levar um comigo. A Terra é um mundo de provas e expiações. Aí você vai ler lá, num capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Você vai ver Santo Agostinho descrevendo o que é um mundo feliz. Gente, chega em casa, pega a Kardecpédia, bota ali mundos felizes. Não pode ficar com inveja, porque se ficar com inveja não vai para lá. É a coisa mais linda, um mundo em que os corpos não adoecem, não tem as limitações materiais do nosso mundo de provas e expiações, onde diz os Espíritos, um só pensamento mau, um só, seria uma monstruosa exceção. Para pensar o que é isso. Um lugar, gente, que não tem governos. Quando Kardec pergunta na Revista Espírita a um espírito sobre esses mundos, mas qual é a lei, qual é a legislação? Eles falam, a lei de Deus não basta. Basta a lei de Deus. As pessoas se amam, se respeitam. Imagina, para dar um exemplo, que a gente cumprisse só 2 mandamentos de Moisés: não agressão, não matar e não roubar. Imagina que a terra resolvesse cumprir esses 2 mandamentos: nenhuma agressão e nenhum roubo. Se tem advogado aqui, estaria desempregado, policial desempregado, forças armadas desempregadas, porque se ninguém agride o seu semelhante e ninguém rouba aquilo que pertence ao outro, todo o aparato judicial desapareceria. A lei de Deus basta nos mundos felizes, porque as pessoas se colaboram, umas ajudando outras, todas num clima de amor e fraternidade, indo além da justiça, porque esses 2 mandamentos de Moisés definem apenas a justiça, ainda não falamos do amor e da caridade. Imagina para onde iríamos. Então, se a gente tem essa fé no futuro, você diz assim: Senhor, pode mandar que eu aguento, porque você sabe que você não é o corpo, você é muito mais que o corpo, e a vida se torna muito mais leve. Eu costumo brincar que eu adoro espelho. Vocês gostam do espelho? Gostam? Gostam do espelho? Eu adoro espelho. Nossa, eu digo que o espelho é a maior prova para mim de que eu sou uma alma imortal. Eu falo, todas as vezes que eu olho no espelho, eu me sinto uma alma imortal, porque eu olho no espelho e estou cada dia pior. Eu falo, Deus, inteligência suprema, não pode ter errado. Se o corpo está todo dia pior, eu não posso ser o corpo, senão Deus estaria errado.
Que inteligência suprema é essa que não foi capaz de construir algo melhor? Ele fez algo muito melhor, a alma. O eu que pensa, que sente, que quer, que nunca morre, que nunca se desgasta quanto o corpo. Então eu digo, ai, como eu amo o espelho. Graças a Deus, Senhor, a roupa está se desgastando, mas a alma está feliz, alegre, disposta. Fé no futuro da alma. No futuro do corpo, não sabemos. Às vezes algumas pessoas falam para mim, Cosme, estamos à beira de uma terceira guerra mundial que pode destruir o planeta. Eu falo, se Deus o permitir e isso acontecer, qual é o problema? Nós vamos para outro. Existem infinitos, uma quantidade inumeráveis de planetas, de provas e expiações. Nós podemos ir
questões morais, decisões importantes, aprendam a conversar com esse anjo guardião. Eu não durmo sem fazer isso, não acordo sem fazer isso, e durante o dia, várias vezes por dia, eu paro um pouco e falo: meu anjo guardião, me ajude aqui a fazer essa escolha. E você vai aprendendo a ouvir na sua intimidade. Deus acho que não me deu a faculdade mediúnica ostensiva ou biológica, porque senão meu anjo guardião ia desistir, ia ter uma fila de anjo guardião dizendo: não quero ser anjo guardião do corpo, porque ele já incomoda. E Kardec descreve os médios que conversam com o anjo guardião na revista, que são médios escreventes ou psicólogos, faz uma pergunta e o anjo guardião responde, psicografando. Que coisa maravilhosa. Você tem que aprender, porque vem como um pensamento. No começo, você acha que o pensamento é seu. Você vai aprendendo a fazer a distinção pela qualidade do pensamento, pela ideia espetacular, pela força que você sentiu, pelo ânimo que você sentiu. Às vezes numa dor profunda, já passei por situações de dor em que o analgésico forte não funcionava. Eu orei: meu anjo, por favor, me dê força para resistir. E você percebe que a dor diminui, não desaparece, mas ela diminui a ponto que você consegue controlar. Você vai ver a assistência desse Espírito permanente, porque está lá na 495, estão por ordem de Deus, é uma lei da natureza, que eles cumprem porque são espíritos elevados, não são da terceira ordem como a gente. Já imaginou, Lacordaire, você sendo meu anjo guardião, com as coisas que eu faço, ia querer me dar cascudo toda hora. Um espírito da terceira ordem não pode ser anjo guardião de outro, porque ele não tem controle das paixões. Ele vai querer sair batendo naquele ali que não escuta, que não aprende. Ele não tem esse estado emocional desequilibrado, ele tem essa paz interior. Agora, para encerrar, olha o que diz a seguinte o Espírito: venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Gente, olha que frase. O que significa isso? O que é a resignação? Não dá muito tempo de explicar. A resignação, diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando o coração diz sim. É o coração dizendo sim, alegremente. Então imagina, você está com um problema, o problema está dessa altura, você tem que elevar a resignação à mesma altura, tem que dizer: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, com alegria. Você recebeu um diagnóstico médico, está com uma doença grave, sua prova está aqui, você diz: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, com alegria. É o coração falando, para não enganar. Não é a boca falando de boca para fora e lá dentro o coração está com revolta, com indignação, com queixume. Não. Aí a prova aumenta. Você vai no médico, o médico faz o tratamento, porque você tem que buscar o tratamento, lei de conservação, lei moral de conservação de O Livro dos Espíritos, é uma lei de Deus, buscar conservar a ferramenta de trabalho. Você procura o médico, faz o tratamento, volta no médico, o médico diz: você tem poucos dias de vida. Aí a prova subiu até aqui, você leva a resignação até lá. Sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, com alegria. Porque você é espírita, o que pode acontecer com você? Morrer, mas tu não morre. Senhor, seja feita a vossa vontade. E para encerrar, ele diz a razão. Olha o que esse Espírito explica. Porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Para pensar na profundidade dessa frase. Eu explico essa mensagem, todas elas no meu livro. Cada frase é belíssima. O que foi o Jardim das Oliveiras? Foi o local que começa todo o sofrimento material do Cristo na terra, a traição de Judas, dali segue até a crucificação. Ele diz que a dor foi sagrada. O que é o sagrado? Foi divina. Mas espera aí, ele era um espírito puro ou perfeito. Quando você vai estudar Kardec, um espírito puro ou perfeito não está nem em prova nem em expiação.
Ele não merece sofrer, não precisa sofrer e não merece sofrer. Ele sofreu por amor, porque quis. E já sabia, os profetas já cantavam no Velho Testamento que ele, o Cordeiro de Deus, passaria por tudo aquilo. Então ele já sabia, e ele escolheu vir na terra e sofrer sem precisar. Não era prova para ele, não precisava ser provado, já era perfeito. Não era expiação, porque a expiação é consequência de um mal praticado. Ele nunca praticou mal. E ele disse que foi sagrado para ele. Imagina para nós, gente, que precisamos da dor para aprender, do sofrimento para resgatar. Para a gente vai ser, o que a gente vai dizer? Se para ele foi sagrada, eu tenho que dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, com alegria. Então, esse é o convite da paz. Se queremos essa paz, como esse estado interior, a gente tem que ter a consciência tranquila, cumprindo a lei de Deus. E para viver as provações da vida, que é a outra parte do tema que não deu para a gente explorar, a gente precisa aprender a cultivar a virtude da resignação, dizer: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Por isso eu costumo dizer, gente, vamos estudar Kardec. Mas para compreender Kardec, mas acima de tudo para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver o ensinamento de Jesus naquilo que há de mais lindo, puro e profundo. Então vamos seguir o Cristo, aproveitando aquilo que o Espiritismo nos oferece. Uma boa noite a todos, muito obrigado.